Bom, o Vasco foi atropelado pelo Botafogo. O Vasco foi um espectador de luxo na noite de hoje no Engenhão. A rodada continua acontecendo. O Vasco da Gama está na 9ª posição com 42 pontos, estacionou e vê aí a possibilidade de um G7 até G8 ficar complicado. Apesar do Corinthians ter perdido também, do São Paulo ainda enfrentar o Flamengo agora à noite e do Fluminense pegar o difícil Mirassol amanhã. Em termos de G6, esquece. Acho muito difícil. G7 até é possível dependendo dos adversários. Só que alguma coisa está acontecendo. Não está normal. Alguma coisa em termos de atitude, em termos de comportamento, sei lá, algumas coisas estranhas que eu tenho muito tempo de ver bola, de ver jogador, de ver jogo. E a gente sente ali nas entrelinhas, sabe? O Vasco teve uma atuação sem atitude nenhuma, de novo, muito estranha, porque domingo contra o São Paulo, a atitude foi uma atitude soberba. Eu reitero isso aqui. O Vasco criou oportunidade. O Vasco buscou o jogo. Mas é claro que as ausências de Paulo Henrique e Nuno Moreira foram muito sentidas, principalmente pelo aspecto anímico do Paulo Henrique, que é um jogador que está numa grande fase, é um jogador que, sabe, aciona o modo força. E o Nuno Moreira também, um jogador de movimentação, de diálogo com o Felipe Coutinho. E acho que o técnico do Vasco, Fernando Diniz, que é um ótimo treinador, precisa ser questionado. E não pode entrar nessa de rota de colisão achando que quem está cobrando... Porque domingo as perguntas feitas foram muito claras e muito bem feitas na coletiva, quando ele, por exemplo, vê o time evoluindo no segundo tempo para o empate e ele troca com 12 minutos e faz uma bagunça. Que ele fez de novo hoje. E deu até sorte, porque o Matheus França entrou bem no jogo. Porque não dá para entender a cabeça do treinador do Vasco com duas situações que são claríssimas. A presença do Tietê em campo é uma teimosia desmedida. O Tietê não joga bola já há algum tempo. Eu não sou fã do Tietê, como muita gente, porque é multicampeão. Acho jogador normal. Multicampeão que compunha elenco. Jogava uma. Nunca foi protagonista. Chegou no Vasco, de graça. Não, foi um acerto. Sinceramente, acho jogador de composição de elenco. Mas é um jogador de confiança. Apesar da discussão que tiveram lá atrás, na época de São Paulo, o Tietê e o Fernando Diniz se dão bem. Mas uma coisa é se dar bem, não dá para ter uma relação de amizade apenas. Volto a dizer, essa questão de amizade me assombra demais, sabe? E me assombra muito dentro do Vasco. Como a gente já falou em outras ocasiões, quando era a situação lá do Felipe, enfim, mas que passou. A gente vê dentro de campo nitidamente que alguns jogadores estão ali por conta do relacionamento. Porque é impossível que um treinador do tamanho do Fernando Diniz não veja algo claro. O Tietê domingo atrapalhou o Vasco e hoje de novo atrapalhou. E ele muda no intervalo para tentar dar um ajuste e bota de novo o Matheus França de segundo volante, cara. Qual é a ideia? É qualificar a saída de bola? Ok, qualificou, melhorou, mas fica uma peneira, Fernando Diniz. Fica uma peneira, os seus zagueiros ficam expostos, o seu goleiro fica desesperado. Os seus laterais não jogaram nada hoje e ficaram expostos. Então, é um suicídio o que você faz. E desculpe mais uma vez, a presença do Pablo Verratti é um assinte para nós em campo. O Pablo Verratti hoje foi substituído depois que o Vasco tomou 3-0. Eu disse aqui, agora, o Pablo Verratti atrapalha o Vasco. Atrapalha. Eu estou falando isso, sou eu que estou falando. Atrapalha. Tem atrapalhado. Não ajuda. É um jogador a menos. O Vasco joga com 10 jogadores em campo. O Pablo Verratti não deu um chute no gol. O Pablo Verratti não dá um passe. O Pablo Verratti sequer está marcando direito. O Pablo Verratti não ganha mais uma bola no alto. Eu acho, sinceramente, que o Vasco tem que sentar com o Verratti
e ver se, porra, e outro dia eu tava vendo notícia, já estão aí numa cavação de que o Verratti está sentando para renovar. E foi muito assintomático, porque dentro do Vasco já houve um retorno. Olha, não é verdade. Que bom! Porque não tá dando, cara. E eu acho que o estranho passa muito por isso. Sabe por quê? Você prejudica toda a montagem do time. Porque você obriga um jogador como o Ryan, que é um azogue do meio para frente, a ficar morto tendo que recompor. Você obriga o Felipe Coutinho a ficar que nem uma barata tonta no meio, porque não tem para quem dar a bola, porque se dá no Verratti não recebe de volta. Você obriga a Puma e Piton a toda hora estar na lateral, tem que cruzar, porque tem que procurar o Verratti. Parece uma coisa meio de, sabe, tá ali, nossa, se a gente não agradar, sabe? É a mesma coisa que o pessoal fala aqui do canal, não, se o Emerson brigar com o Flávio. Só que eu não sou o Verratti, muito pelo contrário. Muita gente pode ter essa imagem, mas muito pelo contrário, meus companheiros são meus companheiros e são ótimos de debate e a discussão é ótima e ninguém briga com ninguém, a gente faz isso no microfone. Mas acho, sinceramente, que a questão do Verratti está transcendendo a questão do jogo, cara. É nítido que há uma forçação de barra, porque contra o Corinthians, quando o Verratti foi barrado, na primeira oportunidade que houve, o Verratti aqueceu para entrar e mudou o jogo e nós tomamos de 4. Da mesma forma, domingo é o Verratti que tem que jogar. Por quê? Por que não se mantém um esquema? Porque, desculpe, eu sou da bola também, não sou treinador como eles, mas enxergo. É nítido e claro que quando é impossível que a comissão técnica do Vasco sente-se e diga, olha, com o Verratti a gente vai jogar da mesma forma. Não vai, cara. O time muda totalmente. E me parece, claro, que desencadeia no time um desânimo. O time desanima, cara. Porque, sabe, você tem que correr mais, você tem que ficar resolvendo as coisas por você mesmo. Então é difícil. O Vasco fez uma atuação hoje assustadora, cara. E o Fernando Diniz precisa ser cobrado por isso. É óbvio que ele precisa ser cobrado por isso, cara. Porque o Vasco caiu tanto de produção e, por coincidência, em 2 jogos. Ah, mas contra o Bragantino ele jogou. Pô, gente, mas aí era um jogo de circunstância diferente, cara. O Bragantino tá mal, tá num momento difícil, tá num momento complicado. E a gente vê lá, ele fez 2 gols, ok, mas era um jogo diferente. Os jogos contra São Paulo e Botafogo, 2 confrontos diretos, que o Vasco tinha que ter mais saúde, mais disposição, perdeu isso. O Vasco hoje foi um time frágil, foi um time sem alma, um time sem coração, algo que me deixa muito triste. Porque eu fico triste da falta de atitude, já falei isso para vocês, se há uma palavra que mais eu cobro em toda a história do tempo que eu acompanho futebol e vejo o Vasco, é alma. Para mim, você pode jogar mal, mas, porra, não tira o pé não, cara. Não joga modorrentamente. O Botafogo hoje estava na rotação 180, o Vasco estava na rotação 12. Devagar, lento. E domingo contra o São Paulo também foi assim. O time trocando bola atrás, numa lentidão, uma falta de atitude. O Piton fazendo questão de errar absolutamente tudo. Sabe, parece que desanima durante o jogo. Não tenta voltar para a partida. O Puma, da mesma forma, a gente falou aqui no intervalo. Lance no primeiro tempo, que o Puma tá marcando andando para trás. Dá o bote, porra! Marca o atacante, cacete! Que falta de atitude, porra! Aí o cara corta pra dentro, ele abre pra lateral e aponta, como se dissesse, agora é contigo. Não, cara, é com você ainda, cara. Tenha solidariedade. O Vasco não tá sendo solidário nesses 2 últimos jogos. Hoje foi um festival de tira da reta. Não é comigo, porra, não é comigo, também não é comigo, porra. Tirando o Carlos Cuesta e o Robert Renan e o Barros, que eu não entendi por que saiu. Porque para trocar o Barros pelo Hugo Moura, eu faço isso na beira do campo, porra. Que troca é essa, Diniz? Que diabo é isso, cara? Tá trocando 6 por meia dúzia, o time perdendo, precisando vencer. Você insiste com um centroavante que é um poste, que é um cone, que já nos deu muita alegria, mas tá mal. Então o Diniz precisa ser cobrado sobre isso, cara. Porque ele tá atrapalhando. Porque ele, com essas
certezas dele, de Tietê e de Verratti, ele está atrapalhando o restante do time. Faz o simples, cara. Faz o que estava sendo feito. Volto a dizer, Paulo Henrique, a atitude do Paulo Henrique faz diferença, porque o Puma também é um jogador que parece uma mosca morta. Tem dia que tá com uma raça, tem dia que ele acorda, não, hoje eu tô afim de jogar não. Acho que hoje eu vou jogar de sacanagem. Vou dar toquinho pra trás. O Puma tem uma bola no primeiro tempo que ele domina, a bola quica no pé dele, se ajeita por corpo e dá um chute de perna esquerda, completamente sem nexo. Sabe? Porra, cara, sabe um negócio assim que você não consegue pensar. Por que você fez isso, cara? Você tá sozinho na grande área, mata a bola. Se chega alguém, estoura com o teu pé, a bola vai na linha de fundo, escanteio. Mas ele dá um chute, a bola sai uns 10 metros do gol. Então, uma atitude estranha, um negócio estranho. Eu livro a cara do Léo Jardim, de novo. Ah, porque no último gol a bola bateu na cabeça dele. Porra, esquece. O Léo Jardim é um monstro. O Cuesta, o Robert Renan e o Barros. O resto junta, pega no lixo e joga. Com alguns lampejos do Ryan, que me parece cansado, que me parece assim desgastado. Mas acho que tem alguma coisa interna ali. Não tá legal, a gente vê. A transmissão falou que o Coutinho teve uma discussão séria com o Fernando Diniz. E isso, para mim, é claro. O Coutinho é um jogador insatisfeito dentro de campo. Tá triste, tá chateado de novo. Porque ele tá vendo que a coisa não tá andando. E o técnico do Vasco continua insistindo com outras coisas, cara. A gente vai jogar sábado com o Juventude. O David não joga, ok? Vamos voltar ao que era, tá bom? Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés, Ryan e Nuno. Esquece os passas, esquece os caras importantes do grupo, os líderes, os caras que são ídolos, os caras que dão festa. Esquece, porra! Faltam 6 jogos para acabar. E se voltar nessa modorrência, vai chegar lá no dia 11 contra o Fluminense, vai tomar taca, porra! Você tem atitude para jogar. O Vasco tá sem atitude. Voltou a ser um time sem atitude, um time sem culhão, um time sem tesão para jogar. E é inadmissível. Porque esse time tá brigando para chegar no G7. Estão dando a vaga pro Vasco. E o Vasco tá dando a vaga de volta. Por alguma coisa interna. Alguma coisa não tá legal. Algum fio saiu. Sabe? A luz estava bonita, algum fio, alguém passou, o fio quebrou. Pega um bom eletricista, dá uma amarrada e resolve isso. Que ainda dá tempo. Mas o Vasco voltou a ser aquele time sem culhão, sem tesão, cansadão, modorrento, pesado, sem atitude, vendo os outros correrem. O Botafogo deu um atropelo no Vasco. Correu pra cacete, brigou pra cacete, não foi demais porque Léo Jardim não quis e porque Deus não quis. Se isso não é motivo para que se cobre, tem que se cobrar. E não vem com desculpa. Ah, eu tô desfalcado porque é o gramado sintético. Não tem desculpa. É jogo, é bola. A gente tá discutindo no pré-jogo a questão do Masterclass. O David Ancelotti hoje deu um nó no Fernando Diniz. Hoje, o treinador do Botafogo deu um nó. Fez o Botafogo jogar na velocidade, ampliou o campo, botou os meias nas costas dos volantes do Vasco, porque a primeira linha do Vasco marca lenta e marca mal. Porque Jean já fala isso, com Verratti e Coutinho lá na frente, você não vai marcar ninguém. Se me botar de zagueiro com o Emerson Rocha e o Jean de volante, a gente sai jogando contra o Vasco. Porra! E ninguém tá vendo isso? Pô, mas perdeu 2 jogos. Eu também concordo, falei aqui desde domingo, sem pessimismo. Mas a atitude de hoje, a forma como o Vasco jogar hoje, para mim é sinal de alerta. Aí sim, hoje sim. Liga o sinalzinho de alerta, pegou as estatísticas aqui, o Vasco deu 0 chute no gol. 0. O goleiro do Botafogo não fez uma defesa. Uma. 0. Hoje é sinal de alerta. E eu já tô pensando na Copa do Brasil. Porque, porra, falta um mês. Dia 11 aí, terça-feira que vem, vai fazer um mês, daqui a um mês, e passa assim, ó, voando. E vai ficar desse jeito? Time chateadinho, time puto, um reclamando com o outro, um meio assim, o treinador que já fica na beira do campo, todo vermelho, reclamando. Lamentável.
Lamentável. Medíocre. Atuação do Vasco medíocre, preocupante, sinal vermelho. Tem que sentar, lavar roupa suja e dizer o que está acontecendo. E mudar a peça, Diniz. Mudar as peças, voltar com as peças tradicionais que estavam jogando. Para de defender aqueles que você acha que você tem convicção que podem jogar. Eles não podem. O Tietchan e o Verratti não podem ser titulares do Vasco. Senão a gente vai mais pro buraco ainda. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.